formos imaginar a questão do amor ao próximo, hoje as pessoas não têm mais o amor ao seu semelhante. A gente vê até nessas questões dessas pessoas que saem do sistema religioso. Lá elas não aprendem amor ao próximo. Já tem esse ponto. Lá elas não aprendem. Elas aprendem a amar, talvez, aquele que está ali com ela. E mesmo assim é um amor um pouco diferente, porque é um amor que não é aquele amor que o Salvador ensinou, de amar como a si mesmo. É um amor de dar a paz do Senhor e essas coisas assim. Mas abrir mão de alguma coisa pelo próximo, dar a outra face, isso aí não. Agora, essas pessoas que dizem que saem do sistema também, algumas delas, elas saem do sistema, elas ficam enganchadas com essas questões de nome. Mas a mensagem do Salvador foi bem simples, bem objetiva: ame a teu próximo. Todas essas coisas, nome, como eu já falei, o nome ele é importante. Não estou dizendo que o nome não seja importante. Agora, não é isso que vai salvar a pessoa ou deixar de salvar, porque tudo isso é uma enganação, tudo isso são coisas do inimigo. Para quê? Para distrair a pessoa, tirar a pessoa do verdadeiro foco. Qual é esse foco? O amor ao próximo. Se amarmos o próximo, se fizermos o bem a ele, se agirmos de boa fé, se dermos a outra face, como que foi a mensagem do Salvador, estaremos fazendo a obra completa que ele nos ensinou. Agora, é importante tirar as pessoas de dentro dos templos, porque o Salvador, ele não se restringe a templo. Mas, assim, não quer dizer também que as pessoas que estejam ali dentro estejam condenadas, como eu vejo alguns já condenando as pessoas que estão ali dentro. Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas estão buscando a verdade. Agora, nem sempre se encontra. Provavelmente lá realmente não irá encontrar, mas a mensagem é amar o próximo. A mensagem é essa. Eu acredito que quando traduziram a Bíblia e colocaram lá o nome do Salvador, Jesus, foi para confundir. É bom entender que o nome não é Jesus. O nome não é. Mas quando ficamos procurando o nome dele, aí vemos que no hebraico os nomes eram escritos não da forma convencional como a gente escreve hoje, mas de trás para frente, e toda essa questão. E um diz que não tinha o J e não tinha vogais. Então, assim, perdemos muito tempo com essas discussões, geramos outras discussões e acabamos às vezes desgostando as pessoas, elas ficando chateadas com elas porque elas não pactuam do nosso entendimento, e aí falta exatamente o amor ao próximo. Então eu acho assim, toda questão de engano não provém do Salvador, e sim do inimigo. Então essas questões de nome, eu acho que quando chamamos de Salvador, de Criador, o importante é sabermos a quem estamos servindo. Quando amamos ao próximo, quando fazemos o que o Salvador ensinou, com certeza estamos servindo a ele. Agora, quando chamamos de Alruxo ou Jesus, mas não fazemos aquilo que ele ensinou, então assim, aí não estaremos servindo a ele.
De que adianta eu chamar o Salvador de Alruxua ou de Yeshua, mas eu não pratico o amor ao próximo. Eu fico xingando as pessoas, eu fico dizendo que elas não vão se salvar, eu fico inventando meio uma coisa. Então assim, de que adianta isso? Será que o Salvador ele vai me salvar simplesmente porque eu sei dizer o nome dele? Então assim, eu acho que as pessoas têm que botar na cabeça que a Bíblia, se a Bíblia foi manipulada, e ela realmente foi, com certeza não foi manipulada só os nomes, ela foi manipulada várias outras coisas. Então assim, eu me pego muito aos evangelhos, que o nome nem é esse, mas é o nome que a gente aprendeu, porque lá está a mensagem do Salvador. Então a mensagem dele é ser humilde, ser manso, perdoar. São coisas difíceis de a gente fazer no dia a dia. Não ter amor ao dinheiro, não juntar tesouro nessa terra. Então assim, tudo isso eu tenho procurado fazer. Não sei se estarei salvo. Acho que eu sou um chamado, não sei se eu serei um escolhido. Por quê? Hoje estão vendendo muito caro a salvação, tanto nas denominações religiosas, como também quem sai das denominações religiosas. Estão vendendo a salvação muito caro. Por quê eu digo isso? Se formos ver a palavra do Salvador, ela é simples. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como eu vos amei. Mas nós vemos as pessoas condicionando a salvação a tanta coisa e aí desviando a pessoa do foco, porque eu sei que a salvação é amar meu próximo como o Salvador me amou. E como é que o Salvador me amou? Ele deu a vida dele por mim. Então assim, eu tenho que estar disposto a dar minha vida pelo meu próximo. Como é que eu dou minha vida pelo meu próximo? Eu dou minha vida pelo meu próximo me arriscando a ensinar ele também, não só através de palavras, mas através de sentimentos, através de ações, o amor ao próximo. A partir do momento que eu amo meu próximo, eu estou ensinando a ele o amor, porque o Salvador ele ensinou tanto com palavras como com ações. Então o foco é esse. Não adianta nada. Eu vejo as pessoas, e mais uma vez eu digo, eu não estou criticando, eu apenas estou fazendo uma avaliação. Eu vejo as pessoas na internet xingando Jesus, xingando o Espírito Santo. E veja bem, tem pessoas que esse nome Jesus, esse nome Espírito Santo está enraizado naquela pessoa. Esse nome Espírito Santo não, porque realmente o Espírito Santo ele existe e a gente não pode blasfemar contra ele. E eu entendo que blasfemar o Espírito Santo é ensinar coisas erradas. O Espírito Santo é o entendimento santo do Criador, das coisas do Criador. E quando a gente começa a ensinar coisas erradas, eu acredito que até nas denominações religiosas eles blasfemam muito o Espírito Santo. Quando eles começam a rodar, a rodopiar, a pular, a gritar e dizem que isso é obra do Espírito Santo, eles estão blasfemando o Espírito Santo, porque eu não vejo o Espírito Santo fazer essas coisas tipo no Velho Testamento, tipo com os apóstolos. Só vejo isso nas denominações religiosas. Mas voltando aqui ao raciocínio, eu acho errado as pessoas xingarem. Eu acho que quando você, veja bem, quando você é de uma denominação religiosa, se eu chego para falar com uma pessoa que está numa denominação religiosa, e eu chego dizendo assim, olha, eu tenho que chegar dizendo primeiro o que? Olha, Jesus então veja bem, se chegarmos para uma pessoa que está no sistema religioso, temos que abordar como Paulo fazia. Paulo, ele muitas vezes ele falava de acordo com a linguagem que aquelas pessoas entendessem. Então assim, se eu chego para o sistema religioso, alguém que está no sistema religioso e diga assim,
esse Deus de vocês é um Deus vagabundo. Veja bem, eu sou grato demais ao irmão Rubens. O irmão Rubens, para mim, ele me despertou e eu não tenho como pagar. Eu só tenho como pagar o que ele fez por mim através das orações, incluindo ele nas minhas orações, pedindo ao Pai que sempre esteja protegendo ele e sempre dê sabedoria a ele. E é só como eu tenho a agradecer, só tenho essa forma para pagar o que ele fez por mim. Mas não só ele, mas como outros também que me ajudaram muito. Mas veja bem, se eu chego para uma pessoa evangélica que está ali dentro, mas eu chego lá para ele e ele já me escuta dizer que o Espírito Santo que está ali dentro é, como o irmão Rubens diz, né? E que o Deus deles é um vagabundo. E que ao invés de eu estar fazendo aquela pessoa me escutar, então continuando, se eu chego para uma pessoa que está numa denominação religiosa e já chego dizendo essas coisas que hoje a gente escuta muito, essas pessoas que estão aí na internet dizer, com o Deus, com o Jesus, eu ao invés de estar trazendo ela para me escutar, eu vou estar espantando ela. Então assim, eu acho que a gente tem que fazer como Paulo fazia. A gente tem que chegar, primeiramente, despertar nela o que? Olha, Jesus, ele não pregava as coisas que o seu pastor prega hoje. Jesus, ele pregava a vida eterna. Ele dizia que o reino dele não era desse mundo. Eu, quando tenho oportunidade de conversar com pessoas que estão no sistema, eu abordo dessa forma. Porque se eu já chegar dizendo assim, o nome de Jesus não é Jesus, o nome do Salvador não é Jesus, aí arroxo, eu vou estar afastando elas. E primeiro que eu tenho que fazer é despertar nela. A primeira coisa que eu tenho que fazer é despertar nela o erro do sistema, a fraude do sistema. E não já querer chegar dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, que o Deus daquela denominação é um Deus vagabundo. Não. Primeiro eu tenho que mostrar a ela os erros da denominação. Olha, Jesus não falava assim. O Jesus era duro quando ele tratava com o sistema, com os religiosos daquela época, que foi que matou Jesus, porque Jesus pregava a espiritualidade e eles pregavam coisas materiais, exatamente como esses que estão aí fazem hoje. Esses que estão aí hoje, eles pregam riqueza, bem material. Jesus pregava salvação, dizia que a gente não deveria juntar tesouro nessa terra. Então assim, eu acho que isso é uma maneira da gente abordar as pessoas que estão no sistema. Porque se a pessoa que está, como eu disse, se a pessoa que está no sistema já ouvir a gente falando que o Deus que está lá é isso, a gente vai afastar mais ainda aquela pessoa da gente e vai colocar ela mais ainda no sistema, porque ela vai dizer o quê? Que nós estamos pregando essa verdade, nós somos, os pastores delas vão fazer a cabeça delas que quem está pregando a verdade é que é o endemoniado, é que é isso, é que é aquilo. Então assim, eu acho que tem que se mudar um pouco o jeito de abordar essas pessoas, para que essas pessoas consigam despertar. E outra coisa, a Bíblia diz que a gente não precisa ensinar, o que a gente precisa fazer é o despertamento. Eu disse aqui antes, sou muito grato ao irmão Rubens, porque o irmão Rubens me deu um despertamento, mas eu tive o interesse de ir atrás, de buscar, e hoje, graças ao Criador, eu tenho uma visão. Eu nunca fui religioso, assim, de templo, de nada, mas hoje eu tenho uma visão que agradeço muito ao Pai, agradeço ao irmão Rubens também, porque foi quem me despertou. Mas é preciso que a pessoa tenha a vontade de entender, de aprender, de buscar. Porque se a gente chegar e falar todas as coisas, aquela pessoa, ela não vai aceitar. Por quê? Porque não está nela a vontade de aprender o certo. Então assim, eu vejo isso também. A gente tem que dar um despertamento, assim como eu disse, a abordagem, como a gente tem que chegar na pessoa. Mas a pessoa tem que se interessar. E se a gente já chegar falando essas coisas, que o Deus daquele povo é um Deus, é isso, é aquilo, a gente vai estar afastando aquelas pessoas mais ainda da verdade.
E a pregação é amor ao próximo. O que Jesus pregava era, o que o Salvador pregava era amor ao próximo. Era abdicar das coisas. Era abdicar das coisas para poder abdicar das coisas aqui para poder herdar no mundo vindouro. São essas coisas, é amar ao próximo, é não se irritar com eles. Veja bem, se irritar com o sistema é uma coisa. Por quê? Porque o sistema conhece a verdade, mas prefere ficar na mentira. Agora, se irritar com as pessoas, veja bem, o Salvador, ele se irritava com o sistema ou ele se irritava com as pessoas? Ele se irritava com o sistema. Ele chamou de raça de víboras, de fariseus hipócritas. Então, assim, eu fico preocupado porque eu vejo muitas pessoas que estão despertas, que sabem da verdade, mas que estão pregando de uma forma que estão tentando passar estão tentando impor isso. E a gente não deve tentar impor, a gente deve dar o despertamento para as pessoas pesquisar, buscar, e aí o Espírito do Pai que habita nelas vai capacitar elas a entender as coisas. Como eu disse antes, a salvação, a Bíblia diz, muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Eu vejo que as pessoas hoje estão dificultando muito a mensagem do Salvador. Então, assim, muitos são despertos. Eu cito meu exemplo, eu fui desperto, embora eu nunca não fosse um evangélico, nem um católico, mas eu sempre tive a vontade de aprender as coisas. Eu sempre pedi muito ao Criador porque eu sempre tive as dúvidas. Eu já fui a cultos religiosos, eu já fui a missas, e sempre ficava aquela dúvida, mas será que é assim mesmo? Será que eles têm Então, assim, o Criador me deu um despertamento e eu fui atrás e eu busquei, e hoje eu entendo algumas coisas, mas eu vejo que as pessoas estão dificultando muito a salvação. Então, assim, eu vejo que muitos vão se perder por detalhes, por besteiras, que na verdade o que o Salvador ensinou foi amar ao próximo, amar ao teu próximo. Foi o que o Salvador ensinou. E como é que a gente vai amar o próximo? Primeiramente, fazendo uma limpeza interior em nós mesmos. Essa limpeza interior, a gente tem que tirar da gente toda a inveja, toda a mágoa, toda a angústia, Esse é o primeiro ponto. Perdoar primeiro, internamente. Não adianta você chegar para aquela pessoa que tem raiva de você, ou que você não gosta dela talvez, e diga assim, eu lhe perdoo, vamos ser amigos, se você não fizer aquilo primeiramente no seu interior. Primeiro você tem que tirar todo tipo de sentimento ruim que você tem daquela pessoa de dentro de você, passar a desejar o bem àquela pessoa. Muitas vezes a gente diz que perdoou, mas a gente sempre fica com aquele desejozinho que aquela pessoa se dê mal, não é verdade? Então primeiramente a gente se limpa. Quando a gente se limpa, parece que a palavra do Salvador, ela entra, o entendimento dela fica mais... Sim, só para finalizar, quando a gente se limpa no nosso interior, a mensagem, o entendimento da palavra do Salvador fica mais simples da gente entender. Então, assim, esse é o primeiro passo. A partir daí, a gente consegue praticar o amor ao próximo, desejar o bem às pessoas, saber que essa vida aqui tudo é passageiro e que tem a nossa salvação, na verdade, ela vem através do que a gente faz pelo próximo. Não é o que a gente faz por a gente, não é a gente ir para a igreja, a gente rezar, orar, pedir a Deus só coisas para a gente, não, é através do que a gente faz pelo nosso próximo. A salvação está nele. Por quê? Através de fazer as coisas pelo próximo, ajudar, de ter um sentimento bom por ele, é que a gente abre a porta para a nossa salvação. É isso que as pessoas têm que entender. Não é pensar só assim, não, eu já estou salvo, eu já estou liberto, eu já sei da verdade, Não, não é assim. É desejar aquilo para o próximo e procurar fazer com que ele tenha o entendimento que você tem. Assim como também desejar as coisas boas para ele. A gente não pode
Como é que a gente diz que ama o próximo se a gente se incomoda às vezes em saber que aquele nosso próximo às vezes tem a vida melhor do que a nossa, às vezes conseguiu um emprego melhor do que o nosso? Se a gente se incomoda com isso, a gente não está amando ele. Então, assim, se limpar interiormente, porque com certeza a palavra do Salvador ela vai chegar com mais facilidade ao nosso entendimento. E aí, a partir daí procurar ajudar o máximo possível o próximo, tanto espiritualmente, como materialmente, como de todas as formas, interiormente, que com certeza a gente vai estar, independente de saber o nome, de não saber o nome, independente de qualquer coisa, a gente vai estar, pelo menos, tendo a oportunidade de chegar até a vida eterna. Eu acredito nisso. Só mais uma coisa.